Nós vamos neste momento, amados irmãos, ouvir a pregação do Evangelho, pregação da Palavra de Deus. Eu quero já, de início, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler do versículo 24 ao 31. Atos 17, do versículo 24 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Até aqui, meus irmãos. Eu quero aproveitar também e ler justamente o texto, do nosso catecismo, no dia do Senhor 35. Dia do Senhor 35, nós temos três perguntas muito importantes. Estamos nos concentrando nas duas primeiras perguntas, pergunta 96 e 97, mas é importante que venhamos ler todo o dia do Senhor 35. Pergunta 96 diz bem assim: o que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele ordenou em Sua palavra. Pergunta 97: então não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Resposta: Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servi-lo por meio delas. E pergunta 98, quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para leigos? E resposta: não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação da sua palavra. São as perguntas e respostas do dia do Senhor 35, da nossa reflexão de hoje. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje avançaremos em nosso catecismo, onde aprenderemos, de maneira realmente objetiva, como é sermos gratos a Deus. Nós demos início à pregação na terceira parte do catecismo e agora estamos justamente abordando os mandamentos. Nós começamos com a lei e voltamos para a lei para aprendermos o que significa a gratidão na prática, o que é vivermos de maneira grata ao Senhor pela obra que Ele realizou por nós, enviando o Seu Filho na cruz. Ou seja, gratidão pela salvação, por todas as promessas acerca do reino. Como sermos gratos a Deus, pensando em todas as bênçãos que Ele nos deu. Pois bem, nós aprendemos no domingo passado, sobre o primeiro mandamento e procuramos compreender um pouco das suas implicações para a nossa vida. Nós cremos no único e verdadeiro Deus, foi o que aprendemos na semana passada. Hoje estaremos avançando para o segundo mandamento, da lei de Deus, que é justamente não farás para ti imagem de escultura,
Esse é o ponto, essa é a verdade acerca do segundo mandamento da lei do Senhor. E temos que pensar em quais implicações nós observamos nesse mandamento, porque às vezes é muito fácil para nós protestantes enxergarmos a idolatria que está mais escancarada. Então olhamos primeiro para as religiões pagãs e percebemos que obviamente eles são idólatras. Mas também olhamos para a cristandade, para grupos cristãos ou para instituições e percebemos também que há prática de idolatria. E às vezes nós protestantes nos achamos livres da idolatria, como se, porque não temos imagens, ícones, símbolos, não é, de pessoas na igreja, não somos idólatras, não estamos quebrando o segundo mandamento. Mas há implicações muito mais profundas nesse mandamento para a igreja. O segundo mandamento está em Êxodo 20, verso 4 a 6, e como nós lemos em Deuteronômio também, capítulo 5, do verso 8 a 10. Podemos então, irmãos, nesta introdução, perguntar: qual é a importância e as implicações do segundo mandamento para nós hoje? São reflexões importantes, porque é evidente que o cristianismo do século 21, e eu penso em toda a cristandade, tem uma grande dificuldade na compreensão deste mandamento. Então podemos observar que há muito mais idólatras do que nós imaginamos. Quem sabe, pela palavra do Senhor, também não consigamos nos enxergar assim com essas dificuldades. E o Senhor então hoje nos chama ao arrependimento, à compreensão da sua palavra. Temos que pensar sobre isso, porque não estamos livres, não é, de cairmos em idolatria, não estamos livres de quebrarmos os mandamentos do Senhor. Pelo contrário, nós sabemos muito bem as nossas falhas, não é? Sabemos muito bem as nossas falhas. Eu quero então citar exemplos históricos. Na verdade, eu vou citar um exemplo de uma instituição e depois abrangir para os protestantes. Pensando primeiramente na igreja de Roma, não é? Eu tenho abordado às vezes isso porque os mandamentos nos ensinam realmente a defender a fé e eu preciso abordar essas verdades. Os romanistas tiveram uma atitude baixa com relação ao segundo mandamento, aos mandamentos como um todo. Mas especialmente o segundo mandamento, eles fizeram, na verdade, uma alteração terrível, não é? E um jogo de palavras para enganar os seus fiéis. Se você ousar perguntar a um católico romano que foi bem catequizado quais são os 10 mandamentos, e for específico, me diga qual é o segundo mandamento, não é? O segundo mandamento da lei de Deus. Qual é o segundo mandamento? Eles vão responder de maneira muito estranha que o segundo mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A ideia é essa. E aí você vai achar isso estranho, mas peraí. Quando eu leio todo domingo de manhã, nós ouvimos a lei do Senhor, nós lemos, não é, a lei do Senhor, acompanhamos a leitura, e pelo que eu pude perceber, esse é o terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é o terceiro mandamento. Por que eles estão dizendo para mim agora que esse é o segundo mandamento? O que houve? Então, observe, irmãos, a artimanha, não é? O que eles fizeram aqui. Eles tiraram, então, não é? E colocaram no catecismo da Igreja Católica Romana os 10 mandamentos, porém, eles alteraram, eles omitiram, excluíram o segundo mandamento, e aí ficariam 9 mandamentos, certo? Eles pegaram, então, o 10º mandamento e dividiram em 2, para manter a soma dos 10 mandamentos. Assim, os fiéis, quando ouvem falar dos 10 mandamentos, parece que eles estão falando a mesma coisa que nós, mas não é. Eu tive a experiência de perguntar para um jovem católico romano, e quando eu falei sobre, eu estava explicando algumas coisas da Bíblia para ele, e quando eu falei sobre o segundo mandamento, ele me vem com essa. Eu olhei assim: não é esse não, rapaz, está errado. Tem alguma coisa errada aí. Não é? Porque tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5, que é a repetição da lei, a ordem é a mesma, a lista é a mesma. Então tem alguma coisa errada. E você vai observar, no catecismo deles, houve essa exclusão do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, e a duplicação do 10º mandamento, que ficou agora, tipo, o 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo, e o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Isso é realmente uma coisa muito baixa, porque no texto hebraico isso não se divide. É impossível, entenda, só uma citação disso, é impossível olhar para o texto original da palavra de Deus, onde você tem as 10 falas dos mandamentos, e você fazer qualquer divisão fora dali. Esse é um mandamento só, não é? De não cobiçar a mulher do próximo e nem nada que o próximo possua. É um mandamento só, é um mandamento que fala sobre cobiça, e só. Eles dividiram, e infelizmente muitos deles então não têm noção do que a lei do Senhor ensina. Aí eu pergunto aos irmãos: por que excluir
o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Por que será, né? É uma maneira de justificarem, na igreja deles, o uso das imagens. Porque se tem o segundo mandamento, no catecismo, os fiéis questionariam. Ô senhor padre, ô sacerdote, não é? Ô líder, ô padrinho, eu não sei. Por que os 10 mandamentos proíbem o uso de imagens, de servir a Deus por meio de imagens? Por que o segundo mandamento regula como nós devemos adorar a Deus e aqui nós fazemos diferente? Haveria muitos questionamentos. Então eles excluíram. E aí pensamos, nós evangélicos, não é? Falando de maneira geral, de modo geral, sem dividir as partes, reformados, luteranos, não. Nós evangélicos, no sentido geral, temos a mentalidade de que nós não somos idólatras, de que não temos nenhuma dificuldade com a quebra do segundo mandamento. Por quê? Porque nós não temos, não é, um templo luxuoso, um templo que remonta, por exemplo, uma mentalidade um pouco mais gótica, do século XVI, XVII, aquela mentalidade mais antiga, onde você tem uma nave, onde você tem várias imagens, não é, onde você tem o céu desenhado no teto, desenhos de anjos, desenho de Deus no seu trono. Nós não temos nada disso, então nós não somos infratores dessa lei. Nós não quebramos o segundo mandamento. E isso é um pensamento, irmãos, que deve ser melhor averiguado. Porque eu posso dizer aos irmãos que, infelizmente, a maioria, não é, nesse grupo evangélico, a maioria dos evangélicos, eles nutrem um desprezo pela lei de Deus. Isso é fato. Observe que quem está dando ênfase ao ensino da lei como gratidão para a igreja, como sendo válida para a igreja, em termos de gratidão, somos nós reformados. E mesmo assim, nós, aprendendo tudo isso, não é garantia que nós não vamos quebrar os mandamentos. Vamos quebrar, essa é a realidade. Nós somos falhos mesmo. Mas, no geral, se legitima a quebra dos mandamentos quando não se valorizam os mandamentos. E isso acontece muito no meio evangélico. Eu não preciso nem citar a questão do quarto mandamento. O quarto mandamento, para um evangélico hoje, é um crime. Isso é conversa. Eu é que vou ficar guardando domingo. Não, domingo é um dia para mim, né? Um dia que eu vou dar um rolê, vou pra praia, é o dia do meu skate, é o dia de eu passar o dia todinho jogando videogame, né? Esse negócio de estar guardando, primeiro indo para culto, depois eu aprender alguma coisa no culto, refletir sobre isso, pensar em Deus, pensar na sua obra, pensar na salvação do Senhor na minha vida. Eu acho que eu não aguento, não. Eu vou ficar muito ansioso nesse dia, agoniado. Se eu tiver que realmente não fazer aquilo que eu quero nesse dia, eu vou ficar ansioso demais, né, e desejoso que as horas passem logo. Eu vou fazer como naquele capítulo, naquele episódio do Chapolin antigo, né? De vez em quando eu fico citando esses negócios que vem na cabeça bem na hora, né? Então assim, citando o Chapolin, né, aquele episódio onde é um vampiro, para poder vencer, o vampiro queria pegá-los, eles foram no relógio de ponteiro e adiantaram. Aí amanheceu logo e ele correu, o vampiro, né? Então eu vou realmente adiantar as horas para que eu possa chegar logo na segunda-feira e fazer o que eu quero. Veja, isso é um problema quando se despreza a lei de Deus. E isso também é idolatria. Mas pensando no segundo mandamento, é notório que evangélicos desprezem a lei de Deus e, portanto, até mesmo o segundo mandamento, não só o quarto, mas o segundo mandamento seja desprezado. Na verdade, todos os mandamentos que referem-se diretamente à nossa adoração a Deus, eles não são muito amados pelos cristãos hoje. Nós temos muito mais facilidade de amar os mandamentos que falam de nós mesmos. Nós somos tão humanistas nesse sentido, nós somos tão amantes da própria humanidade, como se fôssemos Deus nesse sentido, que nós olhamos para a segunda tábua da lei, para aquele segundo grupo de mandamentos referidos ao nosso próximo, e então queremos fazer esse. Então eu consigo entender que não honrar pai e mãe é uma coisa terrível. Eu não preciso nem ser crente para saber disso, né? Basta você ser um pouco mais conservador, que você sabe que desonrar os seus pais é uma coisa desgraçada, é uma miséria na vida de uma pessoa, não é? Eu não preciso ser um cristão, um reformado, um protestante para entender que matar, assassinar nesse sentido é uma coisa errada. Ou perceber aquilo que o governo, o governo no sentido geral, o Estado tem promovido com relação à morte, não se importando com a morte ou com punição legal para isso. Eu posso perceber tudo isso. Mas quando fala do Senhor, quando diz bem assim, olha, é para Ele agora, somente para Ele, eu tenho dificuldade. Muita dificuldade. Essa é a nossa rebeldia natural contra o Senhor. O ponto então aqui, quando nós pensamos no segundo mandamento,
é observar o argumento que evangélicos hoje usam para defender a quebra do segundo mandamento, o que os iguala ou nos iguala aos romanistas. Porque o que evangélicos têm usado para quebrar o segundo mandamento e dizer que não estão quebrando? O mandamento diz, não é para fazer imagens do Senhor, de forma nenhuma. É muito claro isso, certo? Porém, o que evangélicos têm feito? Sustentado que nós, como cristãos, podemos ter imagem de Jesus. Imagem de Jesus pode, né? Pode ter imagem de Jesus. Coisa mais normal do mundo. Onde é que Deus proibiu fazer imagem de Jesus? Né? É quase se dissesse bem assim, quem foi que disse que ele é Deus? Né? Foi outro Deus que falou esses mandamentos aqui para Moisés? Não. Há um Deus. Há um Deus. Não é? Se o Pai falou, quem falou foi o Filho e o Espírito. Porque eles estão em comum acordo, em perfeita comunhão. É uma verdade, um Deus. Mas usam essa desculpa e usam o argumento da dicotomização, isto é, da separação. Ora eu falo de Jesus como Deus, ora eu falo de Jesus como homem. Está vendo ali? Ali ele estava agindo como homem. Está vendo ali? Ele está agindo como Deus. Então eu posso, nesse sentido, fazer a imagem do homem e não de Deus. Eu pego a parte humana de Jesus e faço imagens dela para representar para as pessoas, para as crianças. Mas eu não vou fazer a imagem dele e Deus, né? Não tem condições. Isso é heresia. Heresia incubada e escondida no evangelicalismo. O segundo mandamento é muito mais sério do que nós pensamos. E nos ensina que devemos fazer como Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 7. Veja, estamos com uma trave em nossos olhos, acusando os outros de serem idólatras. Com uma trave em nossos olhos. Ei, romanista, tira o arguelho do teu olho aí. Né? Você sabe muito bem, o segundo mandamento proíbe fazer imagens. Aí eu, como um crente que digo que o romanista está errado, eu estou lá com minhas bíblias ilustradas, né? com minhas revistinhas de Jesus, eu estou com o meu chaveirinho de Jesus, né? Eu estou ali com minha coleção de filmes da Paixão de Cristo, eu estou usando todos os argumentos do mundo para justificar uma prática que o Senhor condena em sua palavra. É isso que acontece, irmãos. O segundo mandamento vem justamente para tirar também a trave de nossos olhos, para que venhamos enxergar a verdade sobre a adoração a Deus. E isso é muito importante para nós. É muito necessário, porque o culto ao Senhor, a nossa vida de adoração não pode ser baseada naquilo que o mundo pensa, nos argumentos do mundo. Deus é quem diz, não é o mundo não é a cultura não. Nós não temos que nos preocupar com a agenda do mundo não, mas com o Senhor, com o que Ele diz. Eu quero então proclamar o Evangelho nesta manhã sobre o seguinte tema. Irmãos, adorando a Deus segundo a vontade de Deus. É isso que o segundo mandamento nos ensina. Adorar a Deus segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Nós lemos aí o texto de Atos 17, verso 24 a 31. Para ficar um pouco mais claro o contexto aqui de Atos, não é? Em Atos 17, é a pregação do Evangelho nas cidades gregas por Paulo, Silas e Timóteo, não é? Que estava causando alguns problemas naquelas cidades, naquelas culturas. Paulo estava pregando o Evangelho, anunciando, e ele estava indo nas cidades gregas, nas sinagogas. Não é? Então, naquele mundo antigo, toda cidadezinha grega tinha uma sinagoga ali. Os judeus se reuniam, praticavam sua religião. E Paulo, ele ia direto nas sinagogas. Ele queria persuadir os seus irmãos judeus a crerem no Evangelho. Então, ele fazia isso o tempo todo. E ele começou a pregar, nesse contexto aqui, indo para aquelas cidades gregas. Então, estava próximo de Atenas, de Tessalônica, não é? Ele chega aqui justamente em Tessalônica, no início de Atos capítulo 17. Inclusive, uma igreja surge aqui, não é? Uma igreja fiel, e Paulo escreve 2 cartas depois para essa igreja. Não é? Ele estava pregando o Evangelho, e de repente o líder de uma sinagoga, lembra da semana passada, quando eu preguei e citei o irmão Sóstenes, né, na exposição da carta aos Coríntios, né? O homem que possivelmente levou uma pisa boa e depois se converteu, né? Possivelmente. Então, aqui também, mais um líder judeu estava perseguindo Paulo. Eles levantaram aquele grupo de fariseus, não é? de judeus, para perseguir o apóstolo Paulo, não é? O acusando mais uma vez de ser um perturbador. Veja, onde esse homem chega, ele é um judeu como nós, mas onde ele chega, há problema. Está todo mundo em paz, praticando a sua religião. Esse homem chega e diz que nós estamos errados. Como é que pode um negócio desse? Ele diz que só há Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Messias.
Isso realmente acaba com a nossa paz, não é? Então assim, os judeus ficaram nervosos, ficaram bravos por conta de Paulo. E inclusive nesse contexto aqui, eles chegam a quase que contratar, eles pedem ajuda, não é? O texto vai falar sobre a malandragem, eles foram buscar ajuda na malandragem para prejudicar Paulo. Ou seja, aqueles ali da sinagoga foram buscar maloqueiros para causar arruaça, não é? E trazer problemas para Paulo, para perseguir Paulo. Olha o nível baixo que eles chegaram, porque estavam incomodados. E por que estavam incomodados? Porque quando chegaram em Tessalônica, os apóstolos ali, né? Eles pregaram, e o que aconteceu? Atos 17, verso 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ou seja, qual era o incômodo? Paulo pregava e pessoas se convertiam ao evangelho. E não era pouca não. Isso deixava eles inflamados com inveja, não é? Temos que parar este homem, temos que fazê-lo calar. Por essa situação então, Paulo à noite, nesse contexto, ele vai e foge para outra cidade. E saindo de Tessalônica, ele corre para Bereia, não é? Justamente para Bereia, outra cidadezinha pequena grega. Corre para Bereia, entende? Esperando ali os demais irmãos, não é? Ele vai ali em Bereia e o que ele faz? Já no outro dia, mais uma vez, vai para a sinagoga de Bereia para pregar. E começa a pregar mais uma vez. Só que os de Bereia, eles foram diferentes, né? Os membros da sinagoga de Bereia foram diferentes. O texto diz que eles foram muito mais excelentes. Por quê? Porque eles não foram ignorantes como aqueles lá de Tessalônica, que se inflamaram de raiva contra Paulo. Eles, ao invés de criticarem Paulo, na sinagoga eles começaram a ouvir o que Paulo estava pregando. E ao invés de criticar Paulo e querer expulsá-lo, vamos conferir na Bíblia, na Escritura, o que ele está dizendo. E começaram a conferir. Começaram a anotar na Escritura aquilo que Paulo estava ensinando. Não é? Verso 16, não é? Justamente é isso que acontece. Então, quando Paulo começa a pregar, lá em Bereia, os bereanos, então, eles ouvem e eles procuram investigar. Parece que eles tinham um princípio sobre a Escritura, como nós, né? Naquele tempo, eles se preocuparam com isso. Olha, se Paulo está ensinando, antes de criticá-lo, vamos ler na Escritura, vamos conferir tudo o que ele está dizendo para encontrarmos na Bíblia essa doutrina. Foi o que eles fizeram. Só que aí, na cidade anterior, Tessalônica, eles ficaram sabendo mais uma vez, olha, Paulo correu daqui à noite e foi para Bereia. Não é possível uma coisa dessa não. Mas de novo, esse senhor não vai deixar a gente em paz não. Quer acabar com a nossa religião. Mandaram perseguir mais uma vez agora Paulo e os seus companheiros em Bereia. E então, como Paulo era o principal perseguido, falaram, Paulo, corre lá para Atenas. Corre para Atenas e espera a gente lá. Então Paulo chega em Atenas. E quando ele chega em Atenas, Atenas era basicamente a capital da idolatria no Império Grego, né? A cidade principal, onde você tinha aqueles grandes monumentos, aquelas grandes estátuas, onde havia altares espalhados pela cidade inteira. Eles eram muito, muito religiosos. E Paulo chega em Atenas, começa a esperar, e o que o texto nos diz em Atos 17, verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ou seja, Paulo observa a situação, ele vê a grande idolatria, a grande religiosidade, é tipo um crente indo para o juazeiro. Ele chega, vê a grande religiosidade daquele povo, e ele não consegue ficar em paz. Entende? Ele não consegue olhar para aquela situação de idolatria, daquela cultura pervertida, não é? E achar aquilo normal. Ele poderia olhar e falar assim, vixe, se já era difícil em Tessalônica e em Bereia, agora é que vai ser, né? Se eles já eram idólatras lá, misericórdia aqui, todo canto que eu olho tem um altar a algum Deus estranho. E então, nesse contexto que ele acha, ele percebe um altar ao Deus desconhecido. E ele usa a ocasião do altar ao Deus desconhecido para anunciar quem é esse Deus. E começa então a pregar justamente contra a idolatria. Vai para o Areópago, um local específico onde os gregos gostavam de expor as suas doutrinas, não é? As suas filosofias. Ele aproveita a ocasião e começa a pregar o evangelho, porque ele não pôde suportar ver uma cultura tão depravada e ficar calado. Ele pregou. Eu espero em Deus, irmãos, que no sermão dessa manhã, na reflexão do segundo mandamento,
nós também venhamos ficar revoltados, não só com o mundo, não só com a cultura depravada do mundo, mas também com os nossos próprios pecados. Ficarmos revoltados com a nossa própria vida diante do Senhor. Como Paulo não pôde suportar ver a idolatria, não é, e a legitimação do pecado naquela cidade grega de Atenas. No primeiro mandamento, então, aprendemos que há um só Deus, o Criador do céu e da terra. Paulo ressalta isso no texto que nós lemos aqui de Atos 17. Não é? Ele fala sobre o Criador. E esse Criador revelou a sua vontade, ele se revelou por meio de sua palavra, como sendo o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E este fato nos ensina que a vida sem adoração a Deus, ou a vida não religiosa, é algo impossível no mundo. Se alguém imagina que é possível que haja um tipo de vida não religiosa, vai cair do cavalo, porque é impossível. É impossível. O homem é intrinsecamente religioso. A religião está em nossa própria natureza. E por que está em nossa natureza? Porque há um Deus que nos criou. O fato de haver um Deus que nos criou, o Todo-Poderoso, significa que por mais que eu o rejeite, por mais que eu estabeleça outras religiões, ou então eu questione e abomine as religiões tradicionais, ainda assim, as minhas atitudes, enquanto ser humano, serão religiosas. Serão religiosas. Atitudes, o que o ser humano faz? Por exemplo, a diversão, o entretenimento, o prazer, o trabalho, tudo o que nós fazemos é feito de maneira religiosa. Religiosa. Eu conheço poucos religiosos convencionais que são tão dedicados, por exemplo, como ateus. Eles são religiosos assim, bem fiéis. Eles creem ao contrário, mas é um tipo de crença. O ponto deles não é não crer, eles creem que Deus não existe. Entende a situação? E eles são muito dedicados nisso. Muito dedicados. E a religião deles é tão cega quanto muitas religiões convencionais que nós conhecemos. As pessoas acabam confessando doutrinas, dogmas, né, que não tem nenhum fundamento em nada, não tem nem sentido em nada, não é? Mas é isso que acontece. Então é impossível, irmãos, que haja um tipo de vida não religiosa. Impossível. Isso é um ponto muito importante. E isso nos mostra que, uma vez que nós somos criados por Deus, todos estão debaixo da mesma obrigação. Todos. Reconhecer o único Deus verdadeiro não é uma obrigação apenas para nós que fomos chamados por Ele. É a obrigação de todo ser humano neste mundo. Sim, é pelos mandamentos do Senhor que Ele julgará o mundo. Entende? É pelos mandamentos que Ele julgará o mundo. Todos aqueles que negam o nome do Senhor, que praticam outro tipo de religião, todos eles não serão julgados, não é, pelo padrão que eles estabeleceram como religião. Eles serão julgados pela lei de Deus. Todos. Não é? Isso mostra então a nossa necessidade de adorar. Por isso que o ser humano adora. Por isso que o ser humano cria religiões. Por isso que ele distorce e prolifera religiões. Por causa de suas necessidades naturais de adorar, não é, alguém superior. Essa é a grande realidade. Independente de sua cultura, de sua etnia, todos devem reconhecer que há um só Senhor, que há um só Deus. Nós temos a grande bênção de recebermos de Deus revelação para isso. É só porque Ele se revelou, porque se Ele não tivesse revelado, nós também estaríamos adorando ou algum tipo de ídolo pagão, ou os novos deuses, não é? Os deuses da modernidade, entretenimento, não é? Diversão, tudo isso aí, não é? Prazeres, nosso próprio egoísmo, mas não adoraríamos a Deus. Só o fazemos porque Ele se revelou a nós, por sua graça, por meio de sua palavra. No segundo mandamento, então, irmãos, não é? O incompreensível Deus revela como Ele deve ser adorado. No primeiro mandamento eu aprendo que há um só Deus que eu devo adorar. Mas aqui no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, Ele me ensina como Ele deve ser adorado. Por isso, toda a rejeição humana da verdade é em si um ato de idolatria. E viver a religião, as culturas religiosas, não é consciente disso ou não, de maneira não ordenada, de maneira que Deus, nesse sentido, não é, Ele não ordenou e revelou em sua palavra, é idolatria. Entende? Toda religião fora da palavra é idólatra. Logo, a humanidade em si é idólatra por natureza. Esse é o ponto que nós aprendemos aqui no segundo mandamento.
Primeiro, porque não reconhecem o único Deus verdadeiro. E segundo, porque praticam sua religião de forma contrária à revelação do Senhor, aos seus mandamentos. Então, em primeiro lugar, irmãos, o segundo mandamento, dentro de seu contexto, fala sobre culto. Esse é o ponto inicial. Adoração, culto. Todos devem se prostrar ante a sua vontade e adorar o Deus fiel. E de modo fiel, não é? E isto é segundo sua vontade revelada. Em outras palavras, nós não temos direito, não é uma prerrogativa cristã, nós não temos direito, ninguém tem, de estabelecer qualquer religião, qualquer tipo de religião, criar religiões novas nesse sentido, e procurar viver a vida religiosa sem a revelação. Entende? O que nós cremos como verdade não é tipo uma religião que é equiparada às outras. Nós vamos respeitar todas as práticas religiosas em termos de cidadania. Nós respeitamos a liberdade dos cidadãos. Vamos defender sempre isso. Vamos lutar para que todos tenham liberdade de praticar suas crenças. Mas a verdade é que nós, como cristãos, temos que ter consciência e confessar essa verdade, de que só há uma religião verdadeira, a Igreja do Senhor. É a Igreja do Senhor que recebeu a revelação de como adorá-lo. Só. O culto verdadeiro, então, não é? Ele tem que ser moldado, não à nossa imagem e semelhança. O culto verdadeiro não pode ser a manifestação de nossos anseios interiores. Não pode ser a manifestação de nossa imaginação. O culto verdadeiro deve ser a obediência à palavra de Deus, à vontade do Senhor. É isso que o segundo mandamento nos ensina. E eu pergunto então, se como evangélicos usamos tanto o segundo mandamento para julgar os romanistas por sua idolatria escancarada, não deveríamos fazer o mesmo, não é? Com a nossa própria vida? Não deveríamos usar o segundo mandamento também para julgar a nós mesmos? Para dizer assim, será que eu estou adorando a Deus de maneira agradável? Não é? Como Hebreus 12 nos ensina a adorar a Deus com reverência e santo temor. Será que estamos fazendo isso? Não é? Será que o evangelicalismo reflete fidelidade na adoração? Porque vejam bem, cada denominação tem peculiaridades com relação ao culto. Cada denominação. Doutrinas, culto, tudo, prática. Umas fazem isso, outras fazem assado. O culto é um pouco mais formal, é um pouco mais organizado, outros a coisa é um pouco mais solta, não tem muito horário para começar nem para terminar, né? Se estamos sentindo uma coisa boa no culto, não é? Que nós chamamos de espírito, então deixa rolar, né? Mas pastor, já deu 9 horas já, né? Já deu 9 horas. Mas meu amigo, você não está vendo que tem pessoas chorando, tem irmãos que estão rodando, tem uns que chegam a quase voar, dá uns pulinhos assim, que demora para cair, mas quase. Como é que eu posso parar uma coisa dessas? Eu tenho que valorizar, deixa o Espírito trabalhar. 5 horas da manhã, deixa o Espírito trabalhar. Mas os irmãos vão ter que trabalhar no outro dia, deixa o Espírito trabalhar. E os irmãos desempregados no outro dia, né? Demitido. Veja, será que nós então podemos dizer que, não, os evangélicos, no sentido geral, estão isentos, não podem ser acusados da quebra do segundo mandamento? Temos que pensar bem sobre isso, irmãos. Será que o evangelho, os mandamentos nos dão infinitas variações, possibilidade de variações para o culto a Deus? É claro que em cada comunidade, mesmo sendo fiéis a Deus, não vai ser a ordem exatamente igual, certo? Mas os princípios serão os mesmos, precisam ser os mesmos. Porque o culto é ordenado, revelado. Todas as vezes, então, não é? Nós precisamos procurar nos questionar se o culto que prestamos a Deus não está baseado em nossa imaginação, em nosso desejo. Esse é o primeiro ponto do segundo mandamento. Primeiro ponto do segundo mandamento, ok? Agora eu vou para outra questão, aquilo que é mais direto do segundo mandamento. Deus não pode ser representado por meio de imagens. Esse é o que é mais direto. Eu falei primeiro de princípio, agora estou falando daquilo que é direto. Deus não pode ser representado por meio de imagens, não é? Essa é a parte de nossa reflexão mais importante hoje.
nessa manhã? Pois aqui aprendemos sobre o grande crime que é ousar representar a Deus por meio das imagens. Em Atos 17, verso 29, né? O que Paulo diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos, olha o que Paulo diz, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos ou trabalhados pela arte e imaginação do homem. Imaginação do homem. Né? Eu pergunto aos irmãos, os desenhos que se tem de Jesus, ou as obras teatrais, ou os filmes, o que se tem ali é ele? Né? Alguém filmou o homem? Porque o que Paulo está dizendo aqui, veja, que Deus não pode ser representado pelo trabalho da arte e imaginação dos homens. Ora, tudo que se fala sobre Jesus, ou que se mostra de imagem sobre ele, é imaginação, ou não? Né? São deduções das pessoas, são imaginações das pessoas. Se isso não é pecado, então fica difícil de discutir, porque o Paulo é muito claro aqui. O segundo mandamento não apenas regula o culto público, então, não é? Mas nos proíbe imitar o mundo. O segundo mandamento nos proíbe imitar o mundo. É Deus dizendo bem assim: olha, vocês não vão se basear pela cultura. Vocês não vão trazer da cultura, não é, o que o mundo diz, os conceitos, as filosofias do mundo e a religiosidade mundana para dentro da aliança. Eu é quem vou dizer como vocês farão. Então vocês não podem copiar, não é? Esse anseio, mas, sabe, nós precisamos ter alguma figura. Não precisamos de nada disso, não. Esse anseio é carnal. Na lista das obras da carne de Gálatas capítulo 5, Paulo diz que idolatria e feitiçaria são obras da carne. Então o anseio por fazer imagens de Deus é obra do quê? Do Espírito? Não, é da carne. Isso é claro na palavra do Senhor, não é? Então, Deus regula o culto, e regular o culto no segundo mandamento não é apenas nesse sentido dar princípios para o culto público. O segundo mandamento nos ensina a obedecermos a Deus no culto público aqui, mas também na nossa vida privada. Por quê? Porque a adoração na vida da igreja não é uma coisa que a igreja faz. A adoração é a própria igreja. A adoração é integral na igreja. A vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo é uma vida de adoração. Adoramos a Deus no culto solene, adoramos a Deus quando estamos em casa com a nossa família, adoramos a Deus com o nosso trabalho. Veja como é muito mais sério a questão, não é? Muito mais séria a questão. Tudo o que nós fazemos como cristãos, fazemos diante do Senhor, em Jesus Cristo, é o que nós fazemos. Nós não estamos somente diante do Senhor em Cristo na hora que a igreja é convocada para adoração pública. Não. Quando eu estou em casa, eu ainda estou diante do Senhor, porque eu estou em Cristo. Não é tipo uma coisa que nós ativamos, entende? Porque tem gente que acha que é assim. Então, quando eu estou na igreja, tudo bem, está tudo ativado, o botão está ligado, o botão da presença está ligado, da presença, né? Quando eu saio, eu desligo o botão e fica tudo normal. Então, quando eu chego em casa, eu não estou mais na presença de Deus. Como assim? Lá, eu não tenho um botãozinho para desligar isso. Eu estou em Cristo e, portanto, como membro de Cristo, na presença do Senhor. Os meus atos são feitos diante de Deus. Por isso, o segundo mandamento nos dá princípios para o culto público e para o culto privado também, não é? E aí, esse princípio já quebra aquela ideia estranha que algumas pessoas usam para dizer bem assim: mas pastor, as imagens que nós evangélicos fazemos de Jesus, como os desenhinhos, não são feitas para o culto. O senhor nunca vai chegar na igreja evangélica e vai encontrar um desenho de Jesus nas paredes da igreja. Ah, isso é verdade, eu sei disso aí. Embora que algumas um pouco mais ligadas ao romanismo ainda, não se reformaram tanto, são assim, mas no geral, você não vai encontrar isso aí. O senhor não vai encontrar num culto, numa prateleira, chaveiro de Jesus. Mas a gente vai encontrar, às vezes, alguém com Bíblia Ilustrada. E vai ter o que lá na Bíblia Ilustrada? Adivinha só na hora que vai chegar nos Evangelhos, que vai mostrar Cristo indo ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Um desenho. Esse aqui é Jesus. Isso é pecado.
Isso é ofensa a Deus, não é? Isso é a quebra do segundo mandamento, porque o mandamento diz que não é somente aqui. Eu não devo fazer imagem do Senhor em hipótese alguma. Alguma. Atenta então para as palavras de Paulo em sua pregação, não é? Quando ele diz: não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Agora atentem para o que Isaías, o profeta, também disse. Em Isaías 40, verso 18 a 20, ele fala bem assim, observem. O Senhor falando pela boca de Isaías. Olha o que ele diz. Com quem vocês me compararão? Como poderão representá-lo? Como vocês poderão representar a Deus? Como uma imagem que o artesão funde e que os ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Vocês vão me comparar? Como é que vocês vão me representar? Vocês vão fazer aquilo que os ímpios, que os pagãos fazem. O que eles fazem? Eles têm as suas imaginações religiosas. Eles imaginam que a nossa divindade, que controla, por exemplo, o sol ou a lua, tem a cabeça de cachorro. O outro tem a cabeça de gato, né? O outro tem a cabeça de sapo, né? Então vamos fazer um boneco que o corpo seja humano e a cabeça seja de... São os reptilianos aí do pessoal, né? Entende a situação? Os pagãos sempre fizeram isso. Aí o Senhor fala pela boca do profeta Isaías: vocês vão fazer assim também comigo? Vocês vão imaginar como eu sou e então vão fazer um boneco disso. Entende? Usando a arte nesse sentido para blasfemar contra o Senhor, para ofender. É isso que a palavra do Senhor está ensinando aqui. Nos dois textos, irmãos, temos o ensino de que Deus não pode ser representado de forma alguma. É uma proibição o segundo mandamento. Ele está proibindo isso. Ou seja, fazê-lo é pecado. Não é uma questão de opinião, mas é a opinião daquele irmão daquela igreja. É pecado, meu amigo. O nome disso é pecado. A gente não pode inventar um outro nome, não. Não adianta criar adjetivos novos para, deixar a coisa um pouco mais simples. Não, é pecado e acabou. É pecado, é o segundo mandamento quem diz. E reparem, irmãos, não se trata então apenas de culto público, não é? Mas devemos abominar imagens feitas para o culto ou para servir a Deus por meio das imagens, como fazem os romanistas, não é? E também aquilo que é feito de maneira cultural. Sabe aquela conversa fiada que algumas pessoas usam para dizer bem assim? Tem alguém vendo alguma imagem na internet, de repente, aí está lá. Eu não vou falar porque as crianças não são loucas, né, para poder entender isso aí. Mas tem lá um adulto nu. Na imagem. E é uma imagem, um tipo de foto, imagem, onde você percebe que há traços artísticos ali. Aí a pessoa vai dizer assim: não, mas ali é nu artístico. Aí para Deus tem nu artístico. Eu posso pegar a lei do Senhor e falar assim: olha, não julgue com o mandamento. Por quê? Porque isso aqui é nu artístico. É o nu artístico. Se for assim, o peladão do museu passa. Não é não? Não é um nu artístico? É assim que acontece, irmãos. Então todo esse tipo de argumento que as pessoas trazem e que cristãos trazem são absolutamente mundanos, não estão firmados na palavra de Deus. É o ser humano rejeitando o evangelho, a lei, para reafirmar aquilo que está em seu próprio coração. Da mesma forma, quando eu penso na arte, no sentido geral, eu não posso usar a arte como desculpa para quebrar o mandamento. Não dá. O nosso catecismo, ele não é subjetivo sobre isso. Ele é claro, né? A pergunta e resposta 96, a primeira parte da pergunta, nós vamos ver assim, da resposta: que exige Deus no segundo mandamento? Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. Eu acho que esse em hipótese alguma já é bastante claro, como uma explicação da palavra de Deus mesmo, que nós não devemos fazer a imagem do Senhor de forma nenhuma, sob nenhum pretexto. A pergunta 97 diz: então não podemos fazer nenhum tipo de imagem, né? Não pode não, crente não pode ter boneco. Misericórdia é um menino com boneco do Power Ranger, né? Não pode. Não pode, um menino brincando com Megazord, com... Eu sei que criança de hoje não brinca com isso não, mas antigamente tinha os Ultraman Tiga, né? Um bonequinho bem grandão. Eu tinha um desse aí, mas hoje os meninos não sabem nem o que é isso. Mas tudo bem, não pode ter uma coisa dessa, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, as versões piratas do Brasil, que é pequenininha, né? Que todo mundo tinha, né? Então eu não posso ter isso aí, não tem nada a ver com isso. O ponto aqui não é esse, né? A resposta é: Deus
não pode nem deve ser visivelmente representada. Está falando de Deus, certo? As criaturas podem ser representadas. Ou seja, a arte não é proibida pela palavra de Deus de forma nenhuma. O que não se pode é usar a arte para fazer a imagem de Deus. Nenhuma desculpa. Eu tenho um quadro de Jesus, é porque assim, é estranho para mim. Isso é muito esquisito, cara. Eu tô rindo porque eu fico pensando como é que pode um cristão, um crente, cara, pegar, sabe, uma coisa como essa e fazer, querer justificar esse pecado. Eu tenho um quadro da ceia. Muito bonito, né? Uma arte muito bonita. Sim, olha, a arte é muito bonita, mas é pecado. Né? Se tivesse só os apóstolos ali, tudo bem. Eles são pessoas, eram pessoas. Nenhum apóstolo era Deus, é só Cristo. Então, é para ter um quadro antigo do Leonardo da Vinci de Paulo na sua casa, não tem problema nenhum com isso. Agora, só toma cuidado para de pouquinho você não pregar o quadro na parede, um mês depois você colar um videozinho assim embaixo do quadro, aí daqui a uns 3 meses você, rapaz, faltou energia na casa, vou botar uma vela aqui. E toma cuidado, vigia, né? Isso é perigoso pra gente, não pode, tem que tomar cuidado. Mas a arte em si não é proibida, o ponto é você usar a arte para fazer imagem de Deus, não é? O início das duas respostas, então, do nosso catecismo são muito claras, não é? Significa dizer que, sob nenhuma hipótese ou desculpa, se pode fazer imagens de Deus. Mas o que até evangélicos estão fazendo? O que os crentes estão fazendo hoje? E achando normal? Mas, pastor, Filipenses 2 nos ensina, né, que ele foi reconhecido em figura humana. Filipenses 2, olha. Aí o senhor vai dizer que a gente não pode fazer imagem dele se ele foi reconhecido em figura humana? Argumento muito bom, irmão. É muito bom. Se ele é homem também, eu estou fazendo a imagem do homem. Então o senhor está sendo radical e aplicando o segundo mandamento de uma maneira inapropriada para nós cristãos. Isso não significa idolatria, quebra do segundo mandamento. Nós podemos. Tá certo então. Então o que os irmãos querem dizer com isso? Esses que defendem essa teoria estranha, não é? Que Jesus, ele pode servir somente como homem. Eu posso em algum momento olhar para ele somente como homem, depois somente como Deus? Será que é isso que o Evangelho nos ensina? Será que o fato dele ter assumido a nossa natureza já não diz tudo? Veja, Jesus jamais deixará de ser homem. Quando ele assumiu a nossa natureza, foi para sempre. Ou seja, por toda a eternidade, será Deus homem. Esse é o Filho de Deus, Deus homem. Nós não separamos as naturezas de Cristo. Nós estudamos, admitimos, mas separar não. Então jamais eu posso olhar para o Cristo e vê-lo parte homem, parte Deus. Isso é estranho, irmãos, isso não é Bíblia. Parte homem, como assim parte homem, parte Deus? Entende? Ele está dividido então. Ele está dividido. Houve conflito então em suas naturezas, conflito. Dicotomizar a natureza de Cristo é a única explicação que o pastor pode dizer bem assim. Tá vendo aí? Cristo morreu na cruz. Deus não é? Porque Deus não morre. Eu sei que isso é óbvio, mas na cruz, na pessoa de Cristo, Deus provou aquilo que é próprio nosso. Entendeu? O Deus que é eterno provou a morte na cruz quando ele assumiu a nossa natureza. Ele sentiu a dor da morte, ele sentiu o que é ser um homem e sentir de fato, não é, a sua vida se esvair. Deus fez isso. É isso que o Evangelho nos ensina. Não, naquela hora saiu a divindade dele e ficou só a carne. Misericórdia, isso é uma heresia terrível. Quem justifica fazer a imagem de Jesus vão querer o quê? Usar esses argumentos por acaso? Não é? Essa tem sido a resposta de muitos evangélicos, infelizmente. Dicotomizar, separar as naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para justificar, então, o fazer imagens. Por que é que nós precisamos de imagens? Para quê? Qual a finalidade disso? Nós precisamos, então, ser trabalhados em nosso imaginário por imagens? Será que as crianças, nossos filhos, eles só podem aprender sobre Jesus Cristo
se tiver uma imagem dele. Se eu falar, eles não vão entender não. Agora, se eu mostrar um boneco, ele vai ser salvo por causa do boneco, com certeza. Ele vai crer no evangelho porque eu mostrei um boneco. Meu filho, eu falo, meu filho não entende nada. Quando eu mostrei o boneco, o menino se transformou. Só se for no campo, porque isso não tem sentido nenhum, irmãos. Nenhum. Nós não precisamos disso. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, e ouçam com atenção isso. É uma repreensão dura, não por conta de idolatria, entenda. É por um retrocesso, por querer voltar à lei. Mas observe, o princípio aqui para nós. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, entre cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês se esqueceram que Cristo foi exposto aos olhos de vocês como crucificado? O que Paulo está dizendo aqui? Por acaso ele estava dizendo, lembrem Gálatas, não é? Que naquele tempo que eu estive aí com vocês, eu levei um bonecão de Jesus para vocês verem. Eu levei ele na imagem assim na cruz, né? Para vocês verem. É isso que Paulo está dizendo aqui? Não. Então como é que o Senhor foi exposto como crucificado aos olhos dos Gálatas? Pela pregação que Paulo fez ali. Paulo pregou o evangelho. Toda a imagem que foi impressa na mente dos Gálatas e na nossa mente, ela não é feita pelo homem, é o Espírito Santo de Deus que imprime a imagem de Cristo crucificado em nossa mente. Nós não fazemos essa imagem. Por isso que quando se prega o Evangelho, é como se ele estivesse sendo exposto aqui. Entende? É isso que Paulo está dizendo. Como é que eu posso então usar, não é? Distorcendo a palavra para justificar a quebra do segundo mandamento? Essa repreensão foi dura e deve ser uma repreensão feita a nós também. Porque insistir nisso é loucura e muitos têm insistido nisso. Editoras cristãs, até pessoas que se dizem, eu sou um cristão reformado. Como? Não é? Como vai ser um reformado, de verdade, um cristão fiel, se está legitimando fazer imagem de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós não podemos olhar para Ele como Deus e depois como homem. Ele é Deus homem, isso é inseparável nele. Inseparável, irmãos. Inseparável. E ouçam com atenção, não é? Fazer imagem, fazer qualquer tipo de representação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? É ofender a glória de nosso Criador. Quem é que pode representar a glória de Deus? Os homens viram a glória de Deus quando olharam para Cristo, mas nós não vemos a glória de Cristo se olharmos para uma imagem dele. Não vemos. Não é? Não vemos. Ou seja, a nossa atitude, a atitude de quem defende isso, mesmo sendo um cristão, é uma atitude de loucura. É como Paulo vai falar em Romanos 1, versos 22 e 23, ele fala, dizendo-se sábios, vocês se acharam muito inteligentes, não é? Muito espertinhos, vocês se tornaram loucos. E vocês trocaram a glória do Deus incorruptível em imagem feita segundo a semelhança dos homens. É o que muitos fazem hoje também. Eu poderia dizer para os irmãos, ora, toda imagem de Deus, toda imagem que as pessoas fazem sobre Deus é uma mentira a respeito de Deus. Toda imagem que fazem sobre Jesus é uma mentira a respeito de Jesus. Portanto, o desonra. O desonra. Eu diria mais aos irmãos, para aqueles que querem justificar esse ato. Ora, as pessoas que viram ele aqui, nessa terra, viveram 2000 anos atrás, certo? E os mais próximos eram os seus apóstolos, os seus discípulos. Agora adivinha só, os apóstolos poderiam aproveitar muito bem a questão da didática, não é? Porque nós não estamos falando da pré-história. 2000 anos atrás não é pré-história, a arte já era muito bem desenvolvida. Os apóstolos que estavam com ele, apóstolo João, não é? Tão próximo do Senhor. Os demais apóstolos poderiam, eles não viram, eles comeram com ele, eles viram Cristo ali, não é? Expulsando gente do templo porque estava vendendo, expulsando aqueles neos ali, né? Aqueles falsos irmãos ali que estavam vendendo. Expulsando, eles viram tudo isso, eles viram operando milagres, eles viram Jesus chorar, eles traíram Jesus, eles fizeram de tudo, eles estavam com ele o tempo todo, eles cearam com ele.
Então, intimidade, 3 anos andando com ele, eles tinham boas recordações, não é? Mas os apóstolos que andaram com ele, que tocaram o verbo, como João defende contra os gnósticos na sua primeira carta, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Nós vimos, ele é real, ele se encarnou, essa é a verdade. Eles jamais colocaram como desculpa na igreja fazer imagens para instruir os leigos. Jamais. Pelo contrário, o que eles sempre enfatizavam era a pregação do Evangelho. O próprio Cristo nos ensina isso, irmãos. Quando na sua parábola, a parábola que ele conta sobre o rico, não é? E Lázaro. Qual era o clamor do rico no Hades? Abraão, não é? Faz com que algum parente, alguém aqui que está nessa região espiritual, volte lá ao mundo dos vivos e fale para minha família, não é? Para que eles creiam, se arrependam e não venham para cá também como eu. E qual foi a resposta de Abraão na parábola de Cristo? Eles têm a lei e Moisés, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra, ouçam a palavra. Se eles não ouvirem o Evangelho, a palavra, nada é suficiente. Então, será que eu preciso ver alguma coisa? Eu preciso ouvir o Evangelho, e isso é suficiente, porque é o Espírito Santo que, pelo Evangelho, não é, expõe Cristo ao nosso coração, mostra quem Ele é. Essa é a única forma. Não podemos inventar desculpas. Antes de partir para a conclusão, eu cito aqui alguns textos. 2 deles é o versículo 30 e o 31 de Atos 17 mesmo, quando Paulo vai dizer assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém, olha, o assunto é esse, mas ele chama agora para atenção para quê? Para juízo. Agora porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam de seus pecados, de sua idolatria. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Um detalhe importante, antes de ler aqui os outros versículos. João, na revelação de Apocalipse, o que ele viu? Ele olha para Cristo, naquela revelação especial, incrível que ele recebeu, e ele vê Cristo. Como ele descreve Cristo? Pois é, como uma coisa completamente anormal, que não cabe à nossa imaginação, não é? Teve um irmão que há muito tempo tentou desenhar, ele leu Apocalipse e tentou desenhar, né? Desenhou um cara com a espada saindo da boca, os olhos com fogo, entende? Eu acho que ele seria um bom autor de histórias fantásticas, se ele fosse investir nisso. Mas o ponto é que João faz essa descrição do que ele estava vendo, mas João, que também tanto andou com ele quando ele estava na terra, quando o viu nessa glória, não fez imagens dele, apenas pregou o Evangelho. Apenas pregou o Evangelho. Né? Cito então 1 de João, capítulo 5, verso 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Essa é a demonstração pastoral para nós. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 14, ele fala: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, fujam. É perigoso demais brincar com fogo, não é? Fujam da idolatria. Fujam. Isaías 2, verso 8, nós lemos: sua terra está cheia de ídolos. É a cultura do mundo hoje, cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Esse é o mundo que nós vivemos. As pessoas fazem a obra, não é? E elas se dobram diante da obra que fez, dos seus ídolos. Eu quero então concluir o sermão dessa manhã dando uma ênfase importante para nós. E como uma resposta para aqueles que, rejeitando o segundo mandamento, como cristãos ainda, querem insistir em fazer imagens de Cristo. O que eu posso declarar para os irmãos é o seguinte: que Cristo, Ele é a perfeita expressão do ser de Deus. Eu não preciso de outra imagem. Colossenses 1, verso 15 a 18, nós lemos: este, ou seja, Cristo, é a imagem do Deus invisível. O que é que nós cantamos antes da pregação? Eu posso ver a Deus, eu vejo o Pai em Cristo Jesus.
É nele, irmãos. Então ele fala, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Agora observem a sua glória e percebam se é possível que eu humilhe quem ele é, fazendo uma imagem dele, porque ele fala, o primogênito de toda a criação, ou seja, o herdeiro de todas as coisas, não é? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Toda tentativa de fazer a imagem dele é uma ofensa a quem ele é. Ninguém pode expressar a Jesus Cristo dessa forma, representá-lo, porque ele é glorioso, incomparável. E nós só o exaltamos quando reconhecemos que ele está no céu. E agora nele nós adoramos a Deus. Essa é a realidade, não é? Um outro texto ainda, que o autor aos Hebreus nos diz, Hebreus 1, verso 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Veja o mesmo ensino de Colossenses, né? Pelo qual também fez o universo. Ele, ou seja, Cristo, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é a expressão exata de seu ser. É o resplendor da glória de Deus. Esse é o nosso Cristo. Nós o adoramos, não é? O servimos como Ele é. Ele não está se mostrando a nós. E nenhum daqueles que o viram com seus próprios olhos jamais ousaram quebrar o segundo mandamento fazendo imagens. O que Ele nos deu foi sua palavra. Eu termino citando, só lembrando os irmãos do Evangelho, quando nós lemos sobre Cristo já ressuscitado, que foi com os seus discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos não reconheceram. Ele ressuscitou e estava no meio deles, certo? Mas eles não reconheceram. Mas ficaram conversando com ele. Ele então instruiu esses discípulos. Ele expôs as escrituras para os discípulos. Olha o que isso fez, sem ser reconhecido. Expôs as escrituras, certo? Partiu o pão com eles. O que ele estava fazendo? Relembrando de tudo que ele já tinha feito com eles, não é? A Santa Ceia, suas pregações. Ele fez tudo isso. E finalmente, quando os discípulos chegaram na cidade, que Cristo se ocultou deles, eles lembraram. Você não vê como o nosso coração se aquecia quando ele falava? Quando ele falava, quando ele partiu o pão. O que nós temos do Senhor. Você quer ver alguma coisa? Você vai ouvir a palavra e você vai ver os sacramentos. Você vai lembrar que a imagem mais profunda do que essa para nós, quando no dia da ceia nós somos chamados e o pão é partido tal como o Senhor fez. E nós temos a convicção de que tudo o que está acontecendo porque Ele primeiro fez e ordenou aos seus discípulos. E a sua palavra no coração dos discípulos fez aquecer o coração deles. É o que nós precisamos, irmãos. O segundo mandamento nos ensina a crer no Deus que nós não podemos representar porque é glorioso demais. Ele proíbe que os homens procurem ofendê-lo fazendo imagens. Viemos então defender a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um rei que não pode ser descrito por palavras humanas. Ele é o rei que não pode ser descrito por imagens que o homem cria. A arte e tudo que o homem pode criar não pode exaltar a Cristo apropriadamente. O que nós recebemos dele foi a sua palavra. Venhamos então louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, crendo, e venhamos descansar, porque um dia, hoje nós estamos ouvindo a sua voz na pregação do Evangelho, mas um dia, como 1 de João nos ensina, né? Haveremos de ver o Senhor, tal como Ele é. Essa é a promessa que o Senhor nos faz. Não precisamos de nos dobrar aos preceitos mundanos e pagãos, mas honrar a Deus como Ele é.
Amém? Nós vamos então, neste momento, meus irmãos, orar ao Senhor. Em seguida vamos cantar o Salmo 16 para concluir o culto. Vamos orar então. Ó Senhor, nosso bondoso Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez, te agradecendo, ó Deus, por Tua bondade e misericórdia. Fazemos isso justamente em nome de Jesus Cristo. Obrigado por mais uma vez nos ensinar os Teus caminhos, por nos chamar, Senhor, por nos ensinar a verdade de que nós não podemos, não devemos ousar desonrar quem Tu és, procurando representar o Senhor por meio de imagens. Pois não há nada que possamos fazer que possa Te representar de maneira perfeita. E todas as nossas tentativas são uma mentira a Teu respeito. Por isso, perdoa-nos se em algum momento já concordamos com isso, ou não nos revoltamos com este mal contra a Tua glória. Tu és incomparável, não há como, Senhor, representá-lo por meio de imagens. A Tua glória é incomparável, é inalcançável. Aquilo que os pagãos fazem, confeccionando imagens de suas falsas divindades, de seus ídolos, tem a ver justamente com a mentira em que vivem, com a enganação. Mas o Senhor nos revelou a verdade. Quando o Senhor, no Egito, humilhou as divindades egípcias, os ídolos egípcios, o Senhor fez isso como Deus invisível. Eles não viam ao Senhor, mas eram completamente atormentados e amedrontados por Tua glória e poder. E o Teu povo, desde o início, foi ensinado a não representar o Senhor por meio de imagens, mas a confiar que o Deus Todo-Poderoso, que está além de nossa capacidade de enxergar, é a esse que nós adoramos, servimos, louvamos. E mesmo quando o Senhor mostrou o Teu amor maravilhoso por nós, enviando o Teu Filho para nos salvar, para assumir nossa natureza, ainda assim, Ele assumir quem nós somos, não diminuiu a Sua glória. Ele é glorioso, o eterno Filho de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro por meio de quem tudo existe. Por isso, ajuda-nos também a olhar para o Senhor Jesus Cristo e reconhecer quem Ele é, assim como é revelado em Tua palavra, como os anjos fazem dos céus, como os 24 anciãos, como os querubins, os serafins se dobram diante dEle, reconhecendo que Ele é santo e dizendo que a glória pertence a Ele. Assim também venhamos o fazer aqui, sabendo que um dia, Senhor, um dia nós o veremos com os nossos próprios olhos, que Ele mesmo aperfeiçoará, que venhamos estar contentes e conformados somente com a Tua palavra, que é suficiente para nós. Abençoa-nos, ó Deus, mais esse dia e guarda-nos para que logo mais à noite venhamos alegres nos dirigir à Tua casa para Te adorar, para Te servir, Senhor. Muito obrigado por Tua bênção em nossa vida, por cada irmão aqui presente e pelos irmãos que acompanham também pela internet. Muito obrigado, Senhor. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.